Olá, a pergunta que eu vou responder agora é uma pergunta bem profunda e quem assistir até o fim provavelmente poderá contribuir de alguma forma para algo muito grande, algo que tem a ver com o nosso país. A pergunta da Lília foi como sair do nosso modelo de guerra. E Lilian, eu vou até ler aqui, eu até escrevi um trecho da tua resposta, porque essa pergunta bateu profundamente em mim. Você não está em guerra porque algo está errado com você. Exclui essa possibilidade. Eu usar a palavra excluir, né? Não tem como excluir. Inclua essa percepção, que não tem nada errado com você. Você está em guerra porque seu corpo é fiel à nossa ancestralidade, fiel ao que aprendeu, fiel ao que foi transmitido a ele, corpo a corpo, geração atrás de geração, fiel ao que o Brasil ensinou ao povo negro, sem ter consciência disso. E o Brasil, o que é o Brasil, né? É uma nação, mas o que aconteceu é uma coisa muito profunda. E depois ensinou a não nomear. Aconteceu, é um fato, e depois esse fato é continuamente desqualificado. Então, sair disso não é uma traição ao que, ao que você viveu, ao que eu vivi, ao que os nossos antepassados viveram. Não é esquecer, não é perdoar no sentido de, sabe, ser bondoso, ser superior, não se trata de nada disso. É um próximo passo que é possível, mas que ele vai exigir, assim, ser trabalhado em várias camadas, né? É, e que também pode, porque a gente também pode e precisa batalhar. Tem um momento de descansar e tem um momento de batalhar. Isso é possível, não é rápido, não é linear e não é um caminho que se faz sozinha, mas que se vive sozinha, porque de certa forma todos nós vivemos de uma forma solitária. Então, quando você fala assim, como sair da guerra, aqui na Sistêmica a gente vive falando sobre isso, que não basta reconhecer, não basta uma decisão mental, o trabalho envolve o corpo, envolve o corpo. Por quê? Porque existem memórias. O corpo negro carrega memórias profundas de dor, desde os navios negreiros, desde esse rompimento do pertencimento desses que chegaram aqui, falando um dialeto, sem compreender a língua, nem de quem os trouxe, nem de quem os recebia aqui, perdendo o contato com suas origens de uma forma radical. São informações muito poderosas. E hoje, embora as pesquisas sobre isso não sejam feitas diretamente voltadas para esse contexto, e quando isso é desqualificado, de certa forma é até mais sério, porque se pesquisa sobre descendentes de judeus depois do Holocausto, reconhecem as marcas, as memórias do que aconteceu, quando se não se transfere isso para experiências em qualquer segmento humano, como a experiência vivida pelo povo negro, é mais uma desqualificação. É como os alemães são humanos, os negros ainda não sabemos exatamente. Olha que absurdo, mas é verdade, é verdade. Então, assim, não cair, não cair nessa cilada, sabe? Porque o que aconteceu? Existe um registro físico de ameaça à sobrevivência que é absolutamente concreto e real. Existe essa memória em nossos corpos, não é isso?
existe um estresse contínuo de lidar com racismo que não é assumido, coisa que em países como Estados Unidos, que a gente tem como referência, o racismo é assumido. Você lidar com uma questão aberta é você estar lutando uma luta que é reconhecida, mas aqui ela não é reconhecida. Aqui a gente fica duvidando da gente, sabe? Eu vou dar um exemplo, e provavelmente você já viveu muito isso. É quando você está num contexto onde você é uma das poucas pessoas mestiça ou negra, e daí alguém vira para você e fala assim: mas você é bonita. O problema não é me achar bonita, o problema é o mais. O mais significa que na bondade dessa pessoa ela está me oferecendo uma característica que me diferencia do mote que negro é feio. E ela ainda acha que eu preciso me alegrar com isso, me congratular, agradecer por eu ter este diferencial. É assim absurdo. Então foi criado todo um, historicamente, daí essa pergunta sua gerou 4 artigos para o nosso blog, para o nosso Substack, sabe, com uma leitura sistêmica da questão racial no Brasil. E eu desejo que você leia e que você dê a sua opinião. Eu vou publicar a partir da semana que vem, vou terminar de escrever, que isso me levou assim para percepções assim que eu só tenho como te agradecer. Então, sim, nós tememos. Tememos por nós, mas no nosso caso, pelo menos na minha experiência, o assédio é muito mais de cunho sexual e desqualificante. Como assim? Quem é você para estar aqui, para ser inteligente, para se posicionar dessa forma? Mas, assim, uma preocupação muito grande com os nossos filhos. Eu vou dar um exemplo disso. Tem esse menino, o Batista, né? Se quem não conhece, procura aí o podcast Três Continentes, que é uma coisa extraordinária. A gente vai aprender muito com aquilo. E aí, em determinado episódio, ele faz a pergunta para o Batista, que é um angolano, acho que é Angola, ele é africano. Ele pergunta para ele: o que você diria se a polícia te parasse na rua? E ele responde: ah, eu diria, o senhor de novo, entendeu? Meu filho, uma vez, ele estudava na Universidade Federal, em Uberlândia, e uma vez eu falei para ele trabalhava de garçom à noite, porque a lei aqui era que precisava trabalhar, né, para não ficar assim tanto tempo só sendo estudante. E aí ele, várias vezes ele foi assaltado, porque saía do restaurante muito tarde, né, fechava muito tarde. E aí um dia eu falei para ele, eu rezo muito para Deus te proteger, porque é muito assalto, né? Ele falou assim, ai mãe, os assaltantes, eles querem só o relógio, o tênis, o celular. Reza para me proteger da polícia. Falei, como assim, filho? Ele falou, "Ah, até carro de lixo da polícia para a gente, assim. Quando vem, eu já paro, espero calado e me controlo, porque eles provocam, porque se você responder, a sua resposta será usada contra você. Então, você saber que seu filho sai na rua e é um homem, sabe? É uma pessoa, um ser humano. Ah, né? Eu nem vou falar nada porque eu sou mãe, mas toda mãe negra sabe disso, que seu filho está saindo e ele está correndo um risco maior. Então, quer dizer, é uma questão sistêmica no país, é uma questão que nós sim precisamos olhar sem fingir que ela não existe, porque muitos de nós, para nos defendermos, fingimos que ela não existe. Existe, eu não vou falar aqui sobre ainda situações de racismo que eu já vivi, né? Mas em outros vídeos, se houver outras perguntas, eu posso responder. Então, Lilian, o pertencimento, para nós, essa necessidade de pertencimento, ela envolve muito a falta de reconhecimento da nossa humanidade, da nossa capacidade intelectual, da nossa humanidade mesmo, sabe? Que nós, ser, gente, em todas as raças tem gente feia e bonita, considerada feia e bonita, porque tem a ver com padrões de beleza. A minha mãe tinha uma coisa muito legal, ela falava, como é que é? Para quem ama, como é que é? Quem ama o bonito, quem ama o feio, bonito lhe parece. Então, assim, esse amor, a gente desenvolver esse amor por sermos quem somos, pela nossa ancestralidade, fazer um mapa genealógico, gente, buscar
conexão, porque esse pertencimento tem muito a ver com segurança. E a gente está seguro quando a gente se apoia nos nossos. Então é assim, você é negra? Sim. Meu bisavô era escravo. O pai da minha avó era escravo. Sim. Então, se apoiar nisso, e aí quando uma pessoa te falar isso, ou de alguma forma é, levar para isso essas falas dissolvidas, essas falas confusas, a gente não se acusar. Eu é que tô levando a mal, eu é que estou julgando o outro como racista, é a gente simplesmente se reconhecer. E aí a gente simplesmente falar, sim, eu carrego isso. Com eles foi muito pior. Comigo vocês ainda tentam disfarçar. Não precisa falar. Mas quando a gente está assentado aqui, quando a gente está se sentindo realmente, é uma honra estar aqui. É uma honra o que eles sobreviveram. Eles sobreviveram a coisas absurdas que eu não sobreviveria. E nesse movimento perceber que agora eu tenho novas possibilidades. Compreende? Então, assim, o desenvolvimento, o reconhecimento desse pertencimento, o reconhecimento desse contexto em que a gente vive aqui, e o desenvolvimento dessa autonomia no sentido de olhar para os nossos ancestrais e honrá-los por tudo que eles sustentaram, conseguiram, sobreviveram a isso. Os que sobreviveram, nós estamos aqui graças a eles, a força deles, a coragem deles. Eu não vou contar aqui, mas em outro vídeo eu conto uma percepção que eu tive sobre isso em Ouro Preto. Subi numa daquelas ruas e admirando aquela arquitetura, porque eu sou apaixonada pela arquitetura. E lembrei de uma frase do Bert Helling: nós somos a esperança dos nossos ancestrais. E a esperança deles, Lilian, é que para a gente seja mais leve, que a gente possa dissolver isso em nós. E nós realmente passamos isso para os nossos filhos, inconscientemente, biologicamente, e recebemos lá de trás. E não recebemos como uma herança ruim, recebemos como um, um aviso que vem desde o princípio da humanidade, o ser humano, nos seus primórdios, sobreviver não era fácil. Da necessidade de lutar pela sobrevivência, lutar pela vida, porque ela é, a vida é tudo por aqui, é tudo que nós temos. Então, eu não te digo assim que você precisa, que nós precisamos abrir mão das nossas formas de guerrear, mas a gente precisa tomar consciência dela e de que pelo que nós estamos guerreando, o que nós estamos procurando defender e conseguir distinguir quando é uma ameaça real à nossa sobrevivência, ao nosso reconhecimento como um humano digno e valoroso e o direito de manifestar a nossa autonomia. Quando isso é uma ameaça real, e aí eu preciso lutar por esse espaço, e quando a minha reação ela é uma resposta disfuncional para esse contexto, para esse momento, que é uma resposta de uma memória que vem lá de trás, de algo que não é mais a nossa experiência, não é mais daquela forma. Hoje a coisa atua, sim, atua de um modo diferente. Então, é necessário uma resposta adequada ao momento atual. Algo nesse nível, eu não sei. Isso aí é alguma coisa que você colocou, um conteúdo para mim que, muito obrigada. E vai levar muito tempo para a gente resolver isso, porque não é uma questão minha ou sua. É a questão minha, sua, da minha neta. E quando a minha neta nasceu, eu senti muito isso, porque eu sabia que ainda não passou e que ela passaria por isso. Obrigada e até a próxima.